Boa noite a todos, o meu nome é Guilherme, eu tenho o projeto, de preparação, de auxílio aos candidatos a técnico administrativo e analista administrativo para o MPRJ, principalmente técnico, mas analista daqui a alguns dias eu vou começar a dar uma atenção maior e pegar o conteúdo que for para analista e vou deixar bem claro lá, ó, quem é técnico esquece isso aqui. Foca nisso só quem vai fazer para analista, que é a parte de administração pública, administração geral e o que eles estão chamando de contabilidade pública. E é a contabilidade pública, mas em geral nos editais vem como AFO, que é a parte mais voltada para o orçamento. Mas não deixa de ser contabilidade pública sim, vai cair inclusive coisas do MCASP, o Manual de Contabilidade aplicada ao serviço público, e outros itens e quesitos, requisitos da contabilidade pública. Mas não é o caso agora. Nós vamos tratar nesse vídeo da análise mais minuciosa, mais detalhada, da parte de noções de direito administrativo e constitucional. Eu vim analisando, são 20 questões. E o nome da matéria não é direito administrativo e é outra, direito constitucional. Então já tem que prestar atenção nesse detalhe. É noções de direito administrativo e constitucional, ou seja, é como se fosse uma matéria só. Então o que eu entendo por isso? Eu entendo por isso o seguinte: nós vamos estudar tudo relativo à Constituição sob um viés administrativo, que é o viés de um técnico administrativo, é o que um técnico administrativo faz. Ele vai ter que conhecer o funcionamento do órgão dele através da organização do Ministério Público, que são mais 10 questões, certo? Que trata das funções essenciais da Justiça, de uma delas, basicamente, que é o MP, Rio de Janeiro, e a parte constitucional, etc., as leis que nós vimos boa parte delas, e vamos ainda terminar de ver, para concluir esse estudo de organização do Ministério Público. Porém, voltando à ideia, é um mix de administrativo e constitucional. Então, eu imagino que seja uma prova de direito constitucional com viés administrativo. Então, a parte do artigo 37 vai pesar muito, que é da Constituição, mas ela diz respeito ao direito administrativo, 37 ao 41, agentes públicos, certo? Temos aqui, vamos fazer a leitura, Então começa com Constituição, conceitos, classificação e supremacia. Essa parte de conceitos é aquela parte, Constituição histórica, o que é uma Constituição cesarista, que é referendada, o que é uma Constituição rígida, semi-rígida, uma Constituição flexível, e aquele calhamaço que tem de classificações de constituições, que não é nada muito difícil, é mais uma questão de decoreba e compreensão, e não é difícil de compreender. Deve cair uma questão, pelos meus cálculos, sobre esse assunto. Supremacia no sentido da supremacia da Constituição perante as outras leis. Então pode abordar algum tema sobre, por exemplo, tratados internacionais que, se passarem pelo mesmo rito legislativo de uma emenda constitucional e tratarem de direitos humanos, eles ascendem ao status de normas constitucionais, aquele rito de tramitação dupla nas duas casas, com 3/5 dos votos, enfim, aquilo que está lá no finalzinho, nos parágrafos do artigo 5º. Nós estamos quase chegando lá. A gente deu uma parada por uns dias aí em administrativo, é difícil equilibrar esses pratos, mas nós vamos chegando lá. Quanto mais, inclusive, o pessoal interagir comigo, eu estou feliz, porque eu agradeço muito ao Rodrigo Monteiro, se eu não me engano, ter me colocado naquele grupo do Telegram. Dali eu ganhei bastante seguidores, não são muitos em quantidade, mas são muitos em qualidade. São pessoas que têm interagido, têm falado comigo, tecido elogios e feito sugestões. Falaram inclusive sobre mentoria. Eu estou aberto à possibilidade de fazer mentoria, mas eu ainda não sei se vai ser possível, porque é um negócio custoso, é um negócio difícil, eu não sei se eu teria
nesse pouco intervalo de tempo, de me preparar. Talvez para uma próxima ocasião eu faça isso, né? Eu me ofereça como mentor, que seria a palavra mais adequada para mim, um tutor ou um mentor. Eu não sou professor de direito, tá? Eu não sou professor de informática, eu não sou professor, enfim, de nada. Eu sou um cara que sou relativamente bem sucedido no mundo dos concursos. Pô, inclusive eu tive, por uma bobagem, veja bem, né, eu vinha de um período complicado na minha vida, estava desempregado, veio aquela prova do Senado. Eu passei no mais difícil, na primeira fase da prova do Senado. Eram 2 questões discursivas, eu tive as corrigidas. Cada uma valia 40. A primeira era sobre AFO, eu tirei, se eu não me engano, 36, foi uma nota alta, equivalente a 90%. E a segunda caiu em empreendedorismo governamental, que é um assunto banal de administração pública. E eu, na hora, me deu um branco, eu não lembrava, não tinha estudado, enfim, eu não estava acreditando em mim, a verdade é essa. Então veja como faz diferença às vezes. Você não está acreditando em você e você pode... Se eu tivesse acreditado um pouquinho mais em mim e me dedicado mais, eu teria passado, nem que fosse por... Sabe, é um tema pequeno, é um tema simples, né? Que diz respeito à forma como o governo pode prestar melhores serviços, empreender nesse sentido, não no sentido comum, né, de empreender, de gerar lucro, mas de gerar melhores serviços, bem-estar social, esse tipo de coisa. Hoje eu tenho 200 argumentos para redigir sobre aquilo e provavelmente eu gabaritaria a prova, mas na época eu estava, sei lá, eu mosquei. Então é uma dica, entendeu? Estou aqui falando de um erro que eu cometi, não cometa esse erro nessa prova. Outra coisa que eu tenho para falar, tá? Esse vídeo vai acabar ficando longo mesmo. Eu fiz o short, pô, deu mais de 200 views no short, que nem era o short que era o principal, que é onde eu mostro a questão de quantos foram chamados no último concurso. Mas eu botei aquilo tudo torto, eu sou ruim pra caramba com o celular. Mas o que acontece? Eu tô com esses documentos aqui, entendeu? Quem quiser é só me pedir pelo chat ou por e-mail que eu mando. Eu baixei tudo lá do MP. A verdade é que eram 6 vagas para técnico, 6 vagas iniciais para técnico e eles nomearam 125. Ou seja, em média 25 vezes mais do que o número inicial de vagas. Eu não sei da onde tiraram essa ideia de que o Ministério Público... Tudo bem que eles talvez chamem menos que o Judiciário, ele não bota no edital expressamente cadastro de reserva, mas ele faz cadastro de reserva, tanto que de 6 vagas iniciais ele chamou 125, para analista ele chamou bem menos, mas eu acho que nesse concurso, para analista, como são acho que 10 vagas iniciais, né, incluindo cotas e tudo mais, ele deva chamar mais ou menos o dobro. Então, acredito que de 25 a 30 analistas serão nomeados, analistas administrativos, tá? No meu vídeo, esqueço o processual, porque eu não lido com essa parte, não tenho competência para isso. Não é a minha área de atuação, até estudo direito, estou estudando direito, quero terminar, quero fazer o OAB, quero ser um dia advogado, mas não é o meu momento, nessa parte de direito penal, civil, processual, etc. Então... Para analista administrativo, eu estimo que chamem mais ou menos isso, 25 a 30 pessoas, no final ao longo dos 4 anos, o concurso vai ser renovado. São 4 anos, cara, é uma trajetória longa, lembre-se disso. Muita gente esquece disso, acha que vai fazer o concurso daqui a 3 meses e que vai estar trabalhando 3 meses depois. Não vai, cara. O primeiro lugar vai demorar mais de 1 ano para ser chamado, a contar de hoje, né? Eu estou falando. As coisas são lentas, hoje em dia é mais complicado, a questão de cotas ela acaba resultando em processos, em mandados de segurança, em processos, enfim, pessoas insatisfeitas com decisões, caras que se candidataram a cotas raciais e foram rejeitados porque não foram considerados negros pela banca de heteroidentificação, então eles entram na justiça, isso atrasa o concurso, veja o CNU, vai sair só amanhã. Quantos anos esse concurso está na praça? E amanhã vai ser o resultado. Então ainda vai caber mais recurso ainda, mais judicialização ainda, entendeu?
ele só vai começar a chamar sei lá quando, entendeu? Vai ser quase 2 anos, entendeu? Para concluir um concurso. Mais o prazo de validade, entendeu? Bota aí 5, 6 anos. Concurso público é um negócio que leva um tempo não só para você passar, adquirir o conhecimento, como depois que você passa, leva tempo também. Eu demorei para ser chamado à Defensoria Pública, porque eu dei o azar de pegar a pandemia, pô. Então minha nomeação foi atrasada em 2 anos, a minha convocação. Entendeu? Eu deveria ter sido convocado 2 anos antes, pela lógica, naturalmente. Mas houve pandemia, quase 2 anos e meio de suspensão do concurso, que eu posso fazer? Né? E surgem fatos novos, como surgiu na época do CNU, a questão do Rio Grande do Sul, das enchentes lá. Então, vamos voltar aqui para o edital, que essa é a proposta do vídeo, tá bom? Pense sempre em direito constitucional e administrativo mais ou menos como uma coisa só para essa prova. Apesar de ter essa parte, Constituição, conceito de classificação, supremacia, isso é puramente constitucional. Princípios constitucionais já não, já é uma mistura de administrativo e constitucional. Muitos dos princípios constitucionais, inclusive o LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, estão totalmente ligados ao direito administrativo. Então é um mix de Constituição com direito administrativo. Aí vem os poderes. Legislativo. Tá? A gente vai ter que lembrar que o legislativo também exerce a função típica, que é legislar e fiscalizar através dos tribunais de contas, com auxílio dos tribunais de contas, mas ele também exerce a função atípica de administrar, então ele também licita. Então, uma questão pode envolver uma licitação feita por um órgão do Poder Legislativo, um exemplo que eu estou dando, sabe? Só para mostrar como os assuntos estão interligados. Então, o viés dessa parte da prova, dessas 20 questões, que é 1/4 da prova, é um viés totalmente administrativo, entendeu? Mas, claro, a gente vai estudar o Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados, a sua organização, o Senado Federal, as prerrogativas de cada uma das casas, o Congresso Nacional como um todo, né, e etc. E aí, legislativo, executivo, não preciso dizer mais nada, é o poder que exerce a função típica de administrar, a função de gestão, de gerir os recursos, né, sendo que ele é, por exemplo, fiscalizado pelo legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas. Então, olha como está tudo ligado. Né? Judiciário, quer dizer, o MP não faz parte do judiciário, mas ele é uma função essencial à justiça, que é um assunto que vem logo depois. Então, pode apostar que dessas 20 questões, 3 aí vão girar em torno de judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública ou Advocacia, funções essenciais à justiça. Tá? A gente já falou do MP na Constituição, mas não falamos da Defensoria Pública, não falamos da Advocacia Pública e não falamos da Advocacia Privada. Faltou essas 3, mas é bem curtinho, dá para falar rapidamente, em breve. Tá? Constituição Federal e Constituição Estadual. É basicamente a gente cotejar as duas Constituições e ver o que há de comum nelas e principalmente o que diverge de uma da outra, que é muito pouca coisa, porque a Constituição Estadual é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V da Federal. Mas se ele está falando ali de Constituição Estadual, é possível que a gente tenha que pegar os poderes legislativo, executivo e judiciário à luz da Constituição Estadual. Isso sim pode cair. Eu vejo isso como uma possibilidade de cair, certo? Seguindo, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, entre parênteses, Tribunal de Contas, Tribunais de Contas. Ou seja, eu já falei sobre isso bastante na parte de organização do MP, porque no começo lá eles falam sobre a autonomia institucional e a autonomia também administrativa e financeira do MP, das prerrogativas. E é um assunto que está intimamente ligado com o controle externo, que é exercido pelo Legislativo,
com o auxílio do Tribunal de Contas. No caso da Presidência da República, o Tribunal de Contas ele apenas emite um parecer, que é não vinculativo. Mas nos estados, não. O Tribunal de Contas ele julga as contas, não só das autoridades públicas, mas de todo aquele que guarde, arrecade, né? Tem aquele mnemônico GAGAL, né? Gerencie, utilize, administre, e aí no final da GAGAL, né? A palavra bens públicos, que são o quê? São, por exemplo, só para lembrar, lá embaixo, na parte mais voltada para o administrativo, tem as parcerias voluntárias. Essas parcerias voluntárias que vão se dar, né, de acordo com a lei aqui, por exemplo, a lei estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. São organizações privadas, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Só parando por aqui, essas instituições vão receber dinheiro público. Se elas recebem dinheiro público da União, por exemplo, elas vão estar sujeitas ao controle do Tribunal de Contas, porque embora elas não sejam organizações públicas de direito público, elas são de direito privado, elas vão, o dinheiro público vai transitar por elas, então elas estão sujeitas ao controle, à fiscalização orçamentária, administrativa e financeira dos tribunais de contas. Voltando aqui para o edital. Então, vou subir, voltando aqui onde a gente parou, tá? Fiscalização, tá? Controle de constitucionalidade. Esse é o assunto mais difícil, mas, enfim, deve cair uma questão, tá? Se cair, mas eu acredito que caia, tá? Que é a interpretação e hermenêutica constitucional, né? O controle de constitucionalidade baseado nisso, né? O que é uma DIN, uma ação de direta de inconstitucionalidade, né? O que é um descumprimento de preceito fundamental e o controle concentrado, controle abstrato, essas coisas a gente vai estudar, certo? Aí vem ordem econômica e financeira, veja que é mais uma vez um viés administrativo da prova. Apesar disso estar na Constituição, isso tem tudo a ver com a administração, de uma maneira geral. E aí começa a parte, né, de direito administrativo. Você vê que não tem nem divisão de uma para outra. Simplesmente é ponto e vírgula, ordem econômica e financeira, ponto e vírgula, princípios do direito administrativo. São basicamente os mesmos princípios que nós já estamos trabalhando, entendeu? É mais do mesmo. Aí, atos administrativos, aí sim, é um assunto que vai ter que ser muito bem estudado, porque ele dá aso a muitas questões, ele é muito grande, ele é muito rico. E o que são os atos administrativos? É o que o administrador faz todo dia, todo santo dia. Um administrador no Brasil, seja de qual for o poder, ele acorda e pratica uma série de atos administrativos. Não todos eles, mas as autoridades, né, os chefes de poder, todo dia. Então a gente vai ter que saber os elementos, né, competência, forma, finalidade, motivo, objetos, atributos, né, com aquele mnemônico PAT, né, presunção de veracidade, legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade, são os atributos, saber a diferença entre um e outro, classificações, aí temos atos complexos, atos compostos, né? E diversos outros tipos de atos. Anulação, né? A gente já falou um pouco sobre isso, se eu não me engano, na última gravação, certo? Sobre anulação, foi na última gravação, a gente estava falando de autotutela. E a gente falou de anulação, que a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Veja, eu estou basicamente decorado a súmula 473, alguma coisa assim. E tem uma outra depois que corrobora isso.
enfim, e convalidação. Quando um ato ele não está perfeito, ele não se aperfeiçoou devidamente, mas o custo-benefício de anulá-lo ou de revogá-lo é menor do que o de convalidá-lo, que é tipo consertá-lo, corrigi-lo. É chamada também sanatória. Nunca mais eu tenho ouvido essa palavra, mas também a convalidação é chamada também de sanatória, sanar o ato, certo? Pegar um ato e convalidar. E aí, a partir dali para frente, efeitos ex nunc, ele vai passar tudo que advier dele, vai passar a valer a partir do momento que ele seja convalidado. Pressupostos, competência e efeitos. Aí entra a parte que é mais cabeluda, que são os contratos administrativos. Nós vamos ver isso na lei de licitações, que traz um pouquinho da teoria geral dos contratos. Mas quais são os contratos que nos interessam aqui? São os contratos entre uma multinacional e a NASA? Não. São os contratos que a administração faz com particulares. Um contrato de concessão, um contrato decorrente de um processo licitatório. Aí tem lá a formalização dos contratos, espécies de contratos, contrato de direito público, contrato de direito privado, licitação e suas modalidades, que agora são novas, né? Agora nós temos o diálogo competitivo, é um prato cheio para cair, porque da nova lei e é a mais inovadora, vamos dizer, ela tem uma fase de diálogo, né? Então ela é dividida em fases, ela é muito interessante, inclusive para soluções inovadoras, né? Quando a administração não sabe exatamente o que ela quer, que é bem o caso do Brasil, né? O Brasil não sabe o que quer em termos de administração pública, cada hora está fazendo uma coisa, é lei para cá, lei para lá, e no bojo, no final das contas, eu não sei como a gente ainda sobrevive, ainda é um país relativamente, comparado com o mundo todo, relativamente rico e próspero, né? Sem tanta miséria, como se você for pegar realmente os países que estão aí, enfim, em estado de calamidade. Parcerias voluntárias, eu já falei, a Lei 1319, que nós vamos abordar. Recursos administrativos, onde é que eles estão? Estão na Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo. Só que eles não vão cobrar a lei inteira, eles já deixaram aqui de lambuja. Espécies, prazos, processos administrativos, né? Prescrição, a chamada prescrição administrativa. Então é isso que a gente vai estudar da Lei 9784 principalmente. Aí agentes públicos, está lá na Constituição, certo? E também está na Lei 9784, também tem a definição lá de agente público. Tem uma definição bem sucinta, né? Mas que pode cair em prova, ótimo, se cair é fácil. Restrições do Estado sobre a propriedade privada, né? Requisição administrativa, aquele exemplo que eu dei em algum desses vídeos que eu fiz, né? Para motivo de interesse público, desapropriação, são restrições do Estado sobre a propriedade privada. O direito da polícia com mandado, por exemplo, judicial, entrar durante o dia para fazer uma busca e apreensão, entrar em caso de desastre, etc. E já falamos também sobre isso. Serviços públicos, assunto moleza, entendeu? A gente vai pode tomar como base a Lei 8987, mas não precisa, porque essa lei não vai cair, entendeu? Ela tem mais detalhes. A gente vai estudar os serviços públicos sob uma ótica mais sucinta. Mas se preciso for, a gente recorre, pega um trechinho, vamos sentindo, vamos pegar a última prova ainda, e aí a gente vai sentir mais ou menos sabe? A gente fazer uma preparação consciente, focada. Não é só sair estudando que nem um louco, tentando decorar tudo, não. É usar a inteligência. Tem que estudar muito? Tem. Mas dá para você fazê-lo com estratégia, né? Não sei se querer fazer propaganda do Estratégia Concurso. Não é isso. O Estratégia tem lá também suas estatísticas. Eu posso até ceder informações que eu tenho material, o material é meu, eu posso ceder, eu não posso vender meu material, fazer pirataria. Mas eu tenho lá acesso às estatísticas dos assuntos que caem mais para cada banco, os que caem menos,
Isso é só um referencial também, isso não garante muita coisa, mas ajuda. Responsabilidade extracontratual do Estado, responsabilidade objetiva. Por exemplo, um agente delegado, uma empresa de ônibus que tem um contrato, né, de concessão de transporte público com o Estado, vai lá e o motorista está doidão, bebeu cachaça e vara o muro de uma casa, derruba a casa inteira. Graças a Deus ninguém sai ferido, só demoliu a casa. A quem que o particular vai processar? Ele vai processar a empresa de ônibus? Não. Ele vai processar o ente, que pode ser um ente estadual, né, dependendo, um ente municipal, a prefeitura, por exemplo, se é um contrato com a prefeitura. No Rio de Janeiro isso é muito comum, trocentas empresas de ônibus operando no município do Rio, e ele vai processar a prefeitura do Rio de Janeiro para depois, e vai ganhar, provavelmente, numa situação como essa, depois a prefeitura vai entrar com ação de regresso sobre a empresa, para cobrar dela o que ela perdeu para você. Para você não, para a pessoa lá que, Deus o livre, né, de uma tragédia dessa. E, enfim, responsabilidade extracontratual, controle da administração pública, que é mais uma das funções administrativas clássicas, né? Segundo os grandes administrativistas, não do direito administrativo, mas da teoria geral da administração, né? Então, quais são? Planejamento, né? Organização, direção e controle. Controle da administração pública. Então aí entra controle interno, controle externo, que é feito pelo legislativo, entra toda sorte de controle. Mandado de segurança, tem lá na Constituição, naqueles artigos, nos parágrafos finais, no final do artigo 5º, né? Mas não vai ser só aquilo, então vamos dar uma olhada na lei do mandado de segurança. Tem uma lei, ela não é grande. Vamos tentar pegar os principais tópicos daquilo ali. Lei 8429, meu amigo, fundamental. Eu acho quase impossível não ter pelo menos uma questão sobre essa lei. Entendeu? E sem contar que é uma lei que é um prato cheio para ser usada numa discursiva. Entendeu? Porque se chega lá no tema da redação, embora não seja um estudo de caso, uma peça técnica, ele pode muito bem falar de uma versação de dinheiro público. E aí você cita a lei de improbidade administrativa, por exemplo, você cita a lei anticorrupção, que vem logo depois, né? E depois disso a gente ainda tem o Código Penal, mas só a parte dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, certo? Dos crimes contra as finanças públicas, né? E aí há diversos crimes que nós vamos tratar que estão no Código Penal, não é uma lista. Ou seja, eu falei isso tudo aqui para falar de 1/4 da prova, 25% da prova, e que eu tenho certeza que quem estudar legal, e de preferência já tiver uma base, mas se não tiver, dá para o cara, se tiver tempo. Quem não tem base nenhuma vai ser aquele cara que vai precisar ter aí 6 horas disponíveis por dia. Não é 6 horas líquidas não, é 6 horas disponíveis para estudar, começar estudando 2 líquidas, depois 2,5, aumentando, para quando faltar 1 mês e meio para a prova, o cara, aí sim ele está voando e está conseguindo estudar 4,5, 5 horas líquidas. Esse cara, mesmo começando do zero, ele tem chance de gabaritar isso aqui. Como a gente também tem chance de gabaritar a organização do MP, que são 10 questões. Então aí já são 30, já é quase metade da prova. Aquela questão do português, nós vamos ver depois. Eu estou com umas ideias aí interessantes de abordagem sobre língua portuguesa específica para a FGV. Tá? Já estou pesquisando o assunto, não lancei ainda porque ainda não está pronto. Não é o momento também. Eu acho que o momento agora é da gente pegar o que a gente tem de mais fácil, mais palatável, que já está disponível, que é isso aqui, a organização do MP,
administrativo e constitucional, certo? Na sequência a gente vai falar de informática, mas vamos esperar ainda mais umas semanas aí para falar de informática, de raciocínio lógico, que provavelmente vai ser onde eu menos vou poder ajudar, infelizmente, mas são só 10 questões. Mas pelo menos aquela parte de lógica de primeira ordem, ali dá para eu ajudar, o mínimo, né? E português, que vão ser 30 questões, e a gente vai descobrir que, na verdade, dessas 30 questões, de 15 a 20 são questões resolvíveis, são questões acertáveis por qualquer pessoa que tenha estudado o material de português. O problema está nessas 10 ou 15 aí malucas que eles botam, que não são tão malucas assim. Eu estou começando a achar um nexo, tá? Nesse nível de elaboração de questões da FGV. E aí nós vamos ter que trabalhar muitas provas anteriores, entendeu? E fazer análise mesmo, não é só pegar e comentar a prova, tá, gabarito B, gabarito D, não. É falar, olha aqui o que esse cara fez, olha onde ele quis chegar, entendeu? Essa é a minha proposta, mas aí é um outro assunto, tá, que eu vou deixar para uma outra hora. O vídeo acabou ficando até mais curto do que eu imaginava, deu aí 30 minutos. Eu vou ficando por aqui, desejando uma boa noite a todos e façam um bom proveito dessa segunda parte da análise do edital, tá? Mais na frente vem mais. Eu falei, quando eu fiz a primeira análise, nós vamos voltar no edital várias vezes, e vamos mesmo. Essa é a segunda vez e mais na frente tem mais, tá? Um grande abraço aí, boa noite.